Iremos trabalhar geometria analítica. Sou o professor Roberto Rocha Miranda. Iremos trabalhar sobre cônicas. O assunto é elipse. Elipse, considerando um plano, dois pontos distintos, F1 e F2, sendo 2A um número real maior que a distância entre F1 e F2, chamamos de elipse o conjunto de pontos do plano, tais que a soma das distâncias desses pontos a F1 e F2 sempre será igual a 2A. Por exemplo, um ponto P, Q, R, S, F1 e F2 são pontos de um mesmo plano, onde F1 e F2, a distância entre os dois, que é uma distância focal, é menor do que 2A. Então, a gente tem aqui um esquema prático de como é que a gente configura uma elipse, né? Elipse é essa figura aqui, essa região em azul, né? E aqui você tem os pontos entre elas. Então, quer dizer, a distância de F1 ao ponto P e F2 ao ponto P, essas duas distâncias, né, que formam esse triângulo, é exatamente a soma dessas duas distâncias aqui, que eu estou indicando aqui com o mouse, é igual a 2A. Da mesma forma que qualquer outra distância, qualquer outro ponto, tipo a distância de F1 aqui, mais a distância de F2 aqui, também vai dar 2A. Então, sempre essa soma dessas duas distâncias vai dar uma constante. Essa constante é 2A. Certo? Então, aí você vê aqui nessa animação também essas distâncias, né? A soma, né, vai sempre dar uma constante que é 2A. Os elementos de uma elipse. Observe a elipse a seguir, né? Nela consideramos os seguintes elementos. Então, você percebe que a elipse ela é muito presente no nosso universo, né? Então, a elipse, todos os planetas se movimentam no formato de uma elipse. A Terra, né, em relação ao Sol, ela se movimenta no formato de uma elipse. Então, aqui você tem uns elementos, né, os elementos de uma elipse. Aqui você tem um eixo maior, que é representado por esse A1 até esse A2, é o eixo maior. Esse aqui é o eixo menor, que é B1 e B2. E você tem os focos, o F1 e F2. Então, essa aqui é uma distância focal, né? A distância entre os dois focos. E essa distância, né, a gente nomeia como C. Né? Então, a distância entre F1 e F2 é 2C. A distância entre A1 e A2 é 2A. Né? Você percebe aqui. E você tem a distância entre B1 e B2, que é 2B, né? Certo? E a distância focal 2C, né? Como eu já falei. Então, vamos ver. Os focos tem o F1 e F2. O centro é o ponto O, que é o ponto médio do semi-eixo maior, que é o A. O semi-eixo menor, B. E a semidistância focal, que é C. Os vértices dos pontos são A1, A2, B1 e B2. O eixo maior, como eu falei, é A1, A2, que é a distância entre os dois é 2A. O eixo menor é B1, B2, que é 2B. E a distância entre os dois focos, que é a distância focal, entre F1 e F2, é 2C. Aí a elipse, né, obedece uma relação fundamental, que é aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo OF2B2, OF2B2, que é esse triângulo aqui, ou então esse, tanto faz, retângulo no O, né? Podemos escrever a seguinte relação fundamental, né? Que o A vai ser a hipotenusa e os catetos vai ser B e C, né? Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Continuando, né? Iremos trabalhar, né? A excentricidade. A excentricidade chamamos de excentricidade de um número real, tal que é representado pela letra E, C sobre A. A definição de elipse, né? 2 sobre C, 2C é menor que 2A. Então, C é menor que A. E, consequentemente, o E, né, varia entre 0 e 1.
Observação: quando os focos são muito próximos, ou seja, o C é muito pequeno, a elipse se aproxima de uma circunferência. A equação da elipse, né? Para a gente entender um pouco melhor, a gente entender um pouco melhor sobre a equação da circunferência, né? Então temos uma elipse. A elipse com centro na origem, né? Aqui você, na origem é o 0, 0, e o eixo maior horizontal. Então aqui o eixo maior está sobre a horizontal, que é o eixo x, certo? Então, sendo C a semidistância focal, os focos das elipses vai ser menos C0 e 6, 0, né? Que é exatamente esses pontos aqui. E são simétricos, né? Você percebe isso. E aí você tem a equação, né? Representa essa elipse em especial. Mas caso você queira trabalhar uma elipse onde o centro, né? O centro não é na origem, né? Vamos supor que o centro seja D e E, né? Então, você pode colocar como essa equação de elipse, certo? Que é a mesma coisa, só que aqui você percebe que é menos zero, né? Y menos zero. E os focos, né? Vão ter exatamente o quê? As coordenadas do centro, né? Certo? Vai aparecer aqui o foco 1 e o foco 2. E a equação da elipse quando o centro é na origem e o eixo maior na vertical. Então o eixo maior aqui está na vertical, né, no eixo y, e aí muda alguma coisinha, né? Você percebe, né, uma mudançazinha, troca o y pelo x, né? E aí você tem essa conformidade aqui. E aí você também tem a relação quando o centro não é na origem. E aí temos para finalizar, um probleminha, né? Numa elipse, a distância entre os focos mede 1 e sua excentricidade vale 1 sobre 2. Determine a medida do eixo maior da elipse. Então, se 2c, né, que é a distância entre os dois focos, mede 1, então c vai ser 1 sobre 2. Logicamente, a excentricidade é c sobre a. Como c sobre a é 1 sobre 2, e eu sei que o c é 1 sobre 2, e aí você faz essa relação aqui, e aí você acha o a, né, que é igual a 1. Só que o eixo maior é 2a, e como o a é 1, 2 vezes 1 é 2. Então, o eixo maior aqui é 2, certo? Então, finalizamos mais uma aula de hoje, e espero que tenham gostado, né? Aqui fala um pouco sobre a elipse, né? Claro, uma coisa bem sintética, bem simples, né? Espero que tenham gostado, compartilhe com seus amigos.